Olá, meu aluno, tudo bem com você? Professor Peixoto. A aula de hoje a gente vai tratar sobre um tópico especial que é material e métodos de um projeto de pesquisa, mas aquilo que vai ser abordado também você leva em consideração se for escrever um artigo científico para um periódico de qualidade internacional. Não há diferença se você vai escrever para um projeto de pesquisa ou para um artigo científico, ok? Material e métodos geralmente uma seção que não é envolvente, né? Ou, em outras palavras, é uma seção que é até mesmo chata, mas precisa ser bem escrita. E quando material e métodos é mal escrito, na verdade é uma das principais razões para um projeto de pesquisa ser negado por uma agência de fomento, ou mesmo nas negativas de revistas científicas. Então, tomem bastante cuidado na escrita desta seção de um projeto de pesquisa. Agora eu gostaria de dar um contexto para vocês sobre a seção Material e Métodos. Ela é uma seção que fornece ao leitor todas as informações necessárias para o entendimento do trabalho, seja ele um projeto de pesquisa ou artigo científico, e como os resultados relatados em um artigo eles foram produzidos. Tendo lido a introdução, que a gente já abordou, o leitor já sabe por que o seu trabalho é importante. Então, agora o próximo passo é conectar a seção introdução ao material e métodos, né, onde vai estar presente o desenho experimental do seu projeto ou artigo científico e todas as questões relacionadas à pesquisa. As hipóteses de pesquisa estão presentes nessa seção de material e métodos. Dependendo do tipo de manuscrito, a seção material e métodos pode abranger qualquer coisa, desde os parâmetros de uma pesquisa da literatura, passando pelos métodos empregados em um estudo de campo, até detalhes do trabalho de bancada em um laboratório. A característica comum aos diferentes tipos de trabalho de pesquisa é que as informações precisam ser apresentadas de uma forma clara e familiar para o leitor. É importante notar que o propósito da seção Material e Métodos não é apenas transmitir o que você fez, um passo a passo. Uma seção de material e métodos minuciosa e bem organizada reflete o seu conhecimento e compreensão de técnicas adequadas de pesquisa, o que vai aumentar em muito a confiança do leitor no seu trabalho. E desse modo, você tem mais chances de aprovação do seu projeto de pesquisa. A seção Material e Métodos é mais fácil de seguir quando se começa por fornecer um contexto claro para as descrições detalhadas dos métodos e materiais utilizados no estudo. Esse contexto é melhor alcançado começando com características gerais e parâmetros, por exemplo, identificação de fontes amostrais ou populações, descrições de áreas geográficas ou caracterizações dos participantes do estudo. Um leitor que entenda a base dos seus experimentos vai entender com mais facilidade os procedimentos que se seguem e os resultados experimentais alcançados. O princípio fundamental da escrita da seção Material e Métodos é que o leitor deva ser capaz de replicar o seu estudo. Esta seção deve explicar os métodos usados com detalhes suficientes
para responder a qualquer uma das perguntas do leitor sobre como o estudo será desenvolvido, projeto, ou foi desenvolvido, artigo. Geralmente, a seção Material e Métodos deve reunir conceitos e atividades de pesquisa em uma série lógica de eventos. Nem sempre a série lógica de eventos segue a ordem cronológica da execução da pesquisa. Imagina, por exemplo, uma situação em que você coletará sangue dos pacientes e, posteriormente, entrevistará cada um sobre detalhes de suas vidas pertinentes ao quadro hematológico. Nesse contexto, supõe-se que os acontecimentos posteriores, ou seja, aqueles obtidos na entrevista, podem ter afetado os valores hematológicos, ou seja, aqueles obtidos inicialmente. Assim, uma forma lógica de apresentação no item Material e Métodos é mostrar inicialmente os valores dos questionários, variável independente, e posteriormente o quadro hematológico, variável dependente. A terminologia e a estrutura de construção de frases devem ser consistentes com as convenções da sua área de pesquisa. Para melhor entender esses pontos, procure ler com frequência artigos científicos de qualidade internacional dentro de sua área de pesquisa. Procure por repetições de termos e de estruturas de construção de frases em diferentes artigos e por diferentes autores. Qualquer procedimento descrito deve ser incluído para abordar uma questão específica e para produzir informações significativas. Hipóteses devem ser testáveis. As quantidades devem ser mensuráveis e comparáveis. Por exemplo, usando unidades de medida consistentes. E todos os fatores de influência devem ser explicitamente descritos ou controlados. Em suma, a chave para escrever um ótimo material e métodos deve incluir todas as informações relevantes, sem fornecer detalhes excessivos ou desnecessários. Todos os procedimentos experimentais devem ser mencionados, mesmo que apenas em uma única frase, com a citação de uma publicação anterior. Todos os estudos em humanos ou animais devem incluir uma declaração de ética, nomeando o corpo que aprovou o protocolo experimental. Porque o leitor deve ser capaz de replicar nosso trabalho a partir das informações na seção Material e Métodos, quaisquer materiais, quantidades, procedimentos e equipamentos que são essenciais para o estudo ou que possam influenciar nos resultados devem ser especificados. O princípio orientador para determinar quando fornecer informações específicas e citações do fabricante para o equipamento usado é que quando é parte integrante de um procedimento. Por exemplo, o fabricante do microscópio óptico usado para contagens de células não precisa ser identificado, mas a marca, modelo e fabricante de um microscópio eletrônico deve ser incluído. Os detalhes sobre o material de vidro usado para preparar agar de cultura pode ser omitido, mas os tipos de frascos devem ser especificados para um estudo que os compara. O fabricante do cloreto de sódio usado para misturar soro fisiológico
é sem importância, mas o fabricante de qualquer produto farmacêutico deve ser citado. O formato dos resultados deve ser claro a partir da descrição de sua aquisição, e você deve abordar qualquer ambiguidade potencial antes de prosseguir para apresentar os resultados próprios. Deve ficar claro como as medições são feitas, como são processados e como os dados são armazenados. Por exemplo, o equipamento usado para registrar dados, a inclusão relevante ou os critérios de exclusão e a forma de dados combinados. Por exemplo, a média, mais ou menos desvio padrão, devem ser apresentados. De particular importância está definindo claramente quaisquer critérios específicos do estudo. Por exemplo, se a temperatura do ar em um estudo meteorológico deve ser classificada como frio, intermediário ou quente, então os limites para essas categorias devem ser declaradas na seção Material e Métodos. Os testes estatísticos são parte integrante da maioria dos estudos e devem ser descritos com riqueza de detalhes como qualquer outro procedimento, estando geralmente alocado no final da seção Material e Métodos. Uma vez que os testes estatísticos influenciam fortemente a veracidade dos achados de um estudo, o seu racional deve ser apresentado de forma suficientemente detalhada para o leitor avaliar a sua aplicabilidade. Em particular, esta parte da seção Material e Métodos deve incluir os testes específicos usados para os diferentes tipos de dados, quais pré-requisitos, por exemplo, distribuição de normalidade, foram testados, quais níveis de significância ou do intervalo de confiança foram utilizados e quais testes post-hoc foram aplicados. A inclusão do nome do pacote ou do programa estatístico não é necessário. É até prolixo. Contudo, a descrição dos métodos, com riqueza de detalhes, é o que realmente importa. Pequenas diferenças de arredondamentos entre diferentes pacotes ou programas estatísticos são completamente irrelevantes. Por sua natureza, a seção Material e Métodos é altamente factual e não precisa fluir ou envolver o leitor como uma introdução ou discussão. No entanto, a seção Material e Métodos é fundamental para ajudar o leitor a compreender totalmente o seu trabalho, sob pena do seu projeto ser negado por uma agência de fomento, ou mesmo um artigo científico ser negado à publicação. Uma seção clara e bem organizada prepara os leitores para os resultados do seu trabalho e permite que eles prossigam com o manuscrito sem se distrair com perguntas sobre as origens desses resultados. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com a formação de vocês. E qualquer dúvida, podem me procurar, podem me mandar uma mensagem de e-mail. Obrigado a todos vocês, meus alunos, e um forte abraço.